Olá, mulheres! Que alegria estar aqui hoje com vocês e o nosso mês de novembro iniciando. Como é bom a gente poder estar aqui com você, passar a palavra de Deus. E nesse mês de novembro nós estamos abrindo um quadro mais que especial. Nós vamos falar sobre relacionamentos. Então, não perca todo o mês de novembro, fique conosco porque nós temos surpresas maravilhosas para você e para brilhantar o nosso mês de novembro, para trazer uma clareza sobre esses assuntos, nós convidamos a pastora Eliana para estar conosco. A pastora Eliana é pastora, psicóloga, coordenadora do curso Veredas Antigas, secretária municipal da família aqui em Pompeia. Olha só que privilégio nós temos. Ela também é líder, já participou conosco, né, de um dos nossos treinamentos, já fez o curso Mulher que Prospera, enfim. Pastora Eliana, ela conseguiu já estar navegando, né, já tem aí uma bagagem para nos abrilhantar aqui nesse quadro. Nós chamamos e convidamos a pastora Eliana e ela muito carinhosamente aceitou o nosso convite para falar sobre relacionamentos. E hoje, no quadro de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso relacionamento entre irmãos. Vamos tratar, como trabalhar esse relacionamento entre irmãos. Fique aqui conosco. Meu nome é Eliana Marques, eu sou casada há 31 anos com um marido muito especial que o Senhor preparou para mim. E ele é o Sandoval, ele é pastor. Teve o chamado para o pastoreio desde os 9 anos de idade, já houve algo muito profético na vida dele. E hoje nós somos casados aí há 31 anos e pastoreamos juntos, né? Eu sou pastora auxiliar e estamos aí no desafio de cuidar aí do corpo de Cristo, né? Que é a família de Cristo, mas ainda houve um primeiro desafio, né? Que é cuidarmos primeiro da nossa casa e depois da família do Senhor. Então nós tivemos esse privilégio de termos 2 filhos, né? Danilo, hoje ele é casado, me deu 2 netinhas, a Sofia e a Anne. E eu tenho uma filha também, casada, não me deu uma netinha ainda, mas eu espero que em breve, né? Todo vô e vó espera que em breve ganhe aí um netinho, uma netinha. E esse casais de filhos que o Senhor nos deu, com mais 2 filhos aí, né, que nós ganhamos um genro, uma nora, muito especiais, muito valorosos. E nós estamos aí realmente aprendendo do Senhor, né, o que é cultivar filhos e filhas, né, ter famílias que realmente que vai morar no céu. Então, falando sobre relacionamento entre irmãos, nós vamos então pensar um pouquinho, né? Quais são os desafios hoje, né? Desse relacionamento entre irmãos, o que mais ocorre? Dentro dos meus atendimentos, eu tenho percebido, então, que a questão da competição entre irmãos é algo desafiador para os pais hoje, né? Ainda mais nessa vida corrida, onde esses pais estão sempre muito ocupados e o tempo de qualidade em família tem sido cada vez menor. A gente percebe que os filhos hoje vivem uma carência maior dessa atenção dos pais. E, de uma forma geral, quem convive mais ainda seria os irmãos. Ou eles estão na mesma escola, ou eles estão dividindo os mesmos brinquedos, né? Eles compartilham na maior parte do tempo os mesmos ambientes, os mesmos cuidadores. E a carência desses irmãos acaba sendo um pouquinho maior por questão dessa vida corrida dos pais. E por uma questão até de chamar a atenção, esses irmãos começam a conflitar entre si, né? Buscando dividir a atenção dos pais ou disputando a atenção dos pais. Aí começa a briga, né? A concorrência pela atenção. E o desafio hoje que a gente entende dos pais é realmente trazer para esses filhos a importância de se relacionarem com a base do respeito, né? Por mais que eles vão disputar, né, a atenção desses pais, a atenção desse cuidador, e quando eles disputam, eles usam tudo o que eles têm de recursos. Então pode ser a birra, pode ser o choro, né, pode ser
o adolescente, por exemplo, ele se tranca no quarto, né, como uma forma assim de protesto, né, não quero falar com ninguém, ou coisa desse tipo realmente para chamar atenção, ou os pais chamam para jantar, chamam para almoçar e eles, não quero almoçar, não quero jantar, então tem aquelas formas de protesto, de chamar atenção, tem aquelas discussão, ou o filho que começa, um dos filhos começa a provocar o irmão, né, para tomar o brinquedo, ou para bagunçar o brinquedo, o lúdico ali do outro irmão. Então tudo isso eles começam a causar uma situação realmente chamando a atenção dos pais, né? Mas pensando nesse relacionamento entre irmãos, que muitas vezes eles são conflituosos, se abre aí uma oportunidade para os pais de trabalhar aquela questão da parceria, a questão do equipe, né? O trabalho em equipe dentro da família se começa aí. Isso é uma oportunidade para os pais trabalharem com os seus filhos a importância de dar importância para o que é importante para o outro, né? Peraí, o que o irmão quer? O que o irmão deseja? Será que a gente pode compartilhar, né? A importância da partilha, né? A importância do cuidado, né? De proteger, de cuidar, de dar a atenção, porque da mesma forma que um quer atenção, o outro também quer, né? E ensinar esse trabalho de equipe que já começa dentro de casa. Então, assim, essas frustrações, lidar com a atenção ou querer chamar a atenção ou ser percebido, né, ter a devida importância, isso aí começa tudo dentro de casa. E as relações que futuramente essas crianças podem ter problema lá fora, elas começam a construir uma base sólida dentro de casa através dessas situações, né, essas conciliações de conflitos, né? E quando os pais entendem que quando esses irmãos começam a conflitar muito, brigam muito, tem pais que falam, Eliana, eu não sei o que eu faço com as minhas crianças, eles brigam demais, eles se provocam demais, né? Então, ali eles estão chamando a atenção para si, eles estão ali, de alguma forma, se manifestando, né? Os seus impulsos, quais são os seus desejos, né? O que eles querem reproduzir com aquele comportamento. Nem todo pai, nem toda mãe é psicólogo, né? A gente tem essa questão, né? Às vezes a gente pergunta para um psicólogo, o que eu faço? Então o psicólogo sempre tem na ponta da língua o que fazer, né? Mas pai e mãe não é psicólogo, mas eles têm a percepção de compreender o comportamento, tudo isso tem a ver com o perfil de cada filho, né? Pode ver que meu pai sempre fala, né? Muito usual, os filhos é que nem dedo da mão, não são iguais, né? Então perceba o perfil de cada criança, né? Qual é a personalidade de cada filho. Então, com cada filho a gente lida de uma forma, não adianta a gente lidar igual, né? Com um a gente tem um tom de voz, a gente tem uma abordagem, com o outro tem uma abordagem diferente, e a gente precisa entender de que forma a gente vai abordar aquelas situações conflituosas internas que essas crianças têm. Né? Então, para um profissional da psicologia é muito fácil a gente fazer a leitura disso, mas para um pai a gente vai partir do princípio da conversa, né? Sempre trazer essas crianças e perguntar o que acontece entre ambos que eles estão se disputando tanto, né? E começar a pedir para uma criança, a colocar para uma criança a necessidade dele fazer a leitura do irmão. Né? Por que o irmão está assim? Por que o irmão quer tomar o brinquedo? Será que você pode compartilhar? Dá para compartilhar? É possível compartilhar? Né? E aí ensinar o trabalho de equipe, a empatia, o se colocar no lugar do outro, isso é importante nesse momento. Pensando então sobre esses filhos quando eles estiverem crescidos, né? Quando forem adultos, eles vão praticar exatamente o que eles aprenderam dentro das suas casas, lá na sua infância, né? Quais são os valores, né? Qual é a importância da empatia, do se colocar no lugar do outro, né? De aguentar a frustração, né? Do outro realmente confrontar, porque nós teremos confrontos, nós teremos os desafios sociais lá fora, né? Mas tudo isso será incutido no coração, no comportamento da criança antes da fase adulta. E olha, e lembrando até uma situação, uma moça chegou até a mim e comentou algo assim bem interessante, dizendo que os irmãos todos eram cristãos, né, que eles eram da igreja e eles eram assim bem ativos nos ministérios de igreja, mas que ela percebia
que esses irmãos eram muito atentos à necessidade do próximo, mas o próximo igreja, os irmãos lá da igreja, né? E ela falava, poxa, e a gente, quanto família, a gente não percebe esse mesmo cuidado, essa mesma preocupação, parece que essa intensidade em ajudar o outro, isso parece que fica só dentro ali do universo deles, né? Ali dos irmãos da igreja, mas a gente que é parente, eu irmã, por exemplo, eu não sinto essa mesma atenção, essa mesma dedicação. Parece que essa importância eu não tenho, parece que os irmãos da igreja são mais importantes, né? Então são coisas que realmente a gente precisa valorizar. O pai e a mãe, eles são intermediadores nesse sentido, de mostrar para os irmãos que a importância do elo, a importância do amor, o amor fraterno, né? Esse amor fraterno a gente começa a praticar dentro de casa com o nosso próximo mais próximo, que é o nosso irmão, né? Que é o nosso pai. Ali começa as nossas... lidar com o sentimento de frustração, de ter que dividir os pais, ter que dividir a atenção desses pais, ali começa a ser gerada uma série de coisas que quando a criança aprende a se colocar no lugar do outro, dizer, peraí, a mesma atenção que eu quero, ele também quer, né? O que eu preciso, ele também precisa, a compartilhar essas necessidades, a empatia, e quando eles vão crescendo, isso começa a ser algo muito natural, né? Essa entrega, essa doação, esse princípio do se colocar no lugar do outro, como o outro sendo, como diz a Bíblia, até superior a si mesmo, né? Então, isso a gente começa a praticar na vida adulta. Tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser natural, e a importância que nós damos ao próximo, realmente, ela começa a ter sentido dentro de casa. Aí é quando a gente vê na Bíblia, né, que essa orientação, que os obreiros cuidem bem das suas casas e depois cuide da casa do Senhor. Então a gente começa na nossa casa, a gente começa a cuidar bem dos nos nossos próximos, mais próximos, e depois da casa do Senhor, e depois da igreja de Cristo.